Olá pessoal, olá terceiro ano, vamos iniciar mais uma aula, tá certo? E agora é a nossa aula de ciências, que vamos falar um pouquinho sobre a fase do desenvolvimento do ser humano. Estaremos iniciando na nossa aula escola o nosso assunto da quinta unidade, que é sobre os animais. Vamos conhecer um pouquinho sobre os seres vivos que habitam o nosso meio ambiente, tá certo? E como é que cada um deles é dividido. Só que na nossa aula de casa, vamos falar sobre a fase do desenvolvimento do ser humano, tá certo? A fase do desenvolvimento do ser humano, ela é dividida em 4 partes. A infância, que é a primeira fase, tá certo? Que ela é a fase que inicia quando nascemos e vai até os nossos 12 anos de idade, tá certo? Então a fase infância, ela começa desde o período, desde o momento que nascemos até os nossos 12 anos. Depois dessa fase, inicia a fase da adolescência, que ela vai de 12, que é do final da fase anterior, e vai de 12 aos 18 anos. Depois dessa fase da adolescência, temos a nossa maior fase, que é a fase adulta, que ela inicia com 18 anos e vai até mais ou menos aos 65 anos. A partir dos 65 anos, inicia a fase da velhice, tá certo? Que é a última fase que temos desse desenvolvimento dos seres humanos. Como já estudamos lá sobre as plantas, que fala um pouquinho sobre o desenvolvimento dos seres vivos, sabemos que todo ser vivo, ele tem o seu nascimento, o seu crescimento, seu desenvolvimento, sua reprodução e seu momento de morrer. Então essas fases, é a fase do desenvolvimento dos seres vivos. E nós, seres humanos, também fazemos parte dela. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, reproduzimos e morremos, tá certo? Então temos essa fase. Só que o ser humano, além desse desenvolvimento, temos ainda 4 fases da vida, que é uma divisão do crescimento, desse desenvolvimento do ser humano, tá bom? O nosso livro, ele tem falando bem direitinho como é cada um desses desenvolvimentos. Assim como os outros animais, o ser humano passa por algumas fases de desenvolvimento. Costumam dividi-las entre infância, adolescente, idade adulta e velhice. A infância, é essa fase inicial onde as crianças, o ser vivo, o ser humano, ele precisa da responsabilidade e do cuidado dos pais. Já na adolescência, é o período de transição da fase infantil para a fase adulta. E nós já conseguimos nos desenvolver, mais sozinhos. A fase adulta é o momento que somos inteiramente independentes dos nossos pais, que começamos a fazer as coisas da nossa forma. Então, é a parte onde o corpo já está totalmente desenvolvido, e pronto para gerar filhos. E a velhice é a fase na qual o ser humano é mais experiente, onde já sabemos, nos desenvolver sozinhos. Então, a nossa atividade sobre a fase do desenvolvimento de seres humanos será uma atividade de pesquisa em casa, que vocês vão procurar fotos que estejam relacionadas a uma dessas fases, que é a fase da infância. Vocês vão levar algumas fotos, não precisam ser muitas, para mostrar um pouquinho do seu desenvolvimento nessa primeira fase, na fase da infância. Como é que você foi mudando, tá certo? E de conversarmos um pouco mais sobre essas fases e a importância de passar por cada uma delas, tá certo? Bem, façam a atividade, façam a leitura e até a nossa próxima aula, pessoal. Chega!